Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV, nesta fria sexta-feira, mais uma edição do Cruzando as Conversas para tentar, através da análise e do debate, esquentar a noite. Fiquem conosco. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. Estamos em todas as plataformas, @RDC TV Digital. Nos acompanhe através do Facebook, do Twitter, do Instagram e de outros meios. O nosso site é rdctv.com.br, com as notícias do dia e as análises dos articulistas da nossa emissora. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. Nós temos muitas informações relativas ao meio educacional, porque nós estamos, no mesmo momento em que enfrentamos uma pandemia, também uma grave crise no Ministério da Educação, que está paralisado. Dá para se dizer isso, principalmente porque nós tivemos aí todo esse episódio envolvendo o Decotelli e até agora não foi nomeado um substituto. E isso é muito ruim, porque o Ministério da Educação ele tem uma importância fundamental para o futuro do país. E a educação brasileira, os seus resultados nunca foram positivos. O esperado era que iniciativas fossem tomadas no sentido de melhorar o desempenho geral da educação brasileira. Nós vamos tentar analisar um pouco disso ao longo da edição de hoje do programa, porque temos muita coisa para comentar, Os números da educação, as trocas no Ministério, as perspectivas com o nome que agora surge, mas ao mesmo tempo já parece ser colocado sob alvo de alguns apoiadores do presidente. E para falar sobre isso, nós convidamos o deputado estadual Eric Lins, que está aqui no estúdio comigo. Eric, bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Macalossi, muito boa noite a todos que nos assistem. É um prazer bater um papo com todo mundo e com os demais convidados. Também temos a distância de Bento Gonçalves, o professor pesquisador, grande conhecedor da área da educação, o acompanho através dos seus materiais, principalmente pelo Twitter, e já queria que participasse aqui do nosso programa há algum tempo, o Gregório Grissa. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que nos assistem. Prazer falar com vocês, cumprimento aos deputados também e estou à disposição. Muito bem. Quem também nos acompanha daí de Caxias do Sul, hoje nós estamos fazendo o Triunvirato da Serra, Pepe Vargas, de Caxias do Sul, deputado pelo PT. Bem-vindo, Pepe, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite a meus companheiros aqui de debate hoje à noite. Boa noite a todos os telespectadores. Muito Prazer bem. participar aí do debate. Eu falei Triunvirato da Serra, porque eu sou de Farroupilha, o Pepe é de Caxias, o Gregório está em Bento Gonçalves, então como diriam o pessoal lá da Serra, o trio cudil. Então, vamos lá, hoje o nosso programa vai tratar de educação e eu acho que é um tema candente, portanto, vamos ao item 2, ao item 2, que é relativo ao nome dos ministros que têm passado aí no governo Bolsonaro. São, até agora, 3 ministros que foram nomeados, o Ricardo Vélez Rodrigues, depois o Abraham Weintraub e o Carlos Alberto Decotelli. A Melanie Rupental fez uma matéria a respeito. Vamos lá. Em 1 ano e meio de governo Bolsonaro, entre polêmicas e trapalhadas, chegamos ao 4º nome para comandar o Ministério da Educação. Vamos retomar agora a trajetória dessa importante pasta nesse período e também os principais pontos deixados por aqueles que foram responsáveis por a sua gestão na educação. O primeiro a assumir a condução da pasta foi Ricardo Vélez Rodrigues, professor e filósofo indicado pelo ideólogo Olavo de Carvalho.
Vélez permaneceu um pouco mais de 3 meses como ministro, sendo demitido em abril de 2019 após colecionar uma série de medidas controversas, entre elas a demissão de mais de 10 funcionários do alto escalão da pasta. O filósofo foi substituído por Abraham Van Traub, professor e também economista, que ficou cerca de 14 meses na gestão do ministério. Van Traub acumulou polêmicas e teve poucos feitos efetivos em sua gestão. Em meio a ofensas ao STF e baixos resultados, a sua saída foi resultado de um longo processo de desgaste que tornou a sua permanência insustentável. Van Traub foi substituído por Carlos Decotelli, que também é professor e economista. Decotelli ficou 5 dias na gestão da pasta sem chegar a tomar posse, após polêmicas geradas pelas inconsistências em seu currículo. As instituições contestaram informações trazidas por Decotelli, afirmando serem falsas. O professor disse que os erros foram distrações e não farsas e chegou a culpar o racismo pela sua saída do cargo, dizendo que brancos trabalham com imperfeições em seus currículos sem serem incomodados. Agora, no dia de hoje, após especulações de vários nomes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou Ricardo Feder para a frente do ministério. Feder era então secretário de Educação do Paraná. Apesar de ter o aval do presidente, a escolha é rejeitada por alas do governo olavistas e também militares, além de possuir boas relações com João Dória, governador de São Paulo, mais desafeto do presidente. São muitos os desafios que esperam Ricardo Feder no MEC e vamos agora observar como será sua gestão entre tantos entraves e embaraços. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Vamos ver qual que é a sua capacidade de durar, né? Gregório, eu vou começar por ti, que é a primeira vez que participo aqui dos nossos programas na RDC. E eu gostaria de saber por que no governo Bolsonaro o ministro da Educação nunca para de pé. Parece que a educação é uma pasta cujas disputas são muito intensas, né? Eu tenho muito cuidado para fazer análises assim muito instantâneas da conjuntura, mas eu acho que esse 1 ano e meio de governo permite que a gente diga que há uma composição, né, nesse governo de 3 forças, vamos dizer assim, políticas, que de alguma forma foram descritas na reportagem, que são os atores mais ligados ao Olavo de Carvalho, que é um personagem importante no núcleo duro do governo, do ponto de vista da elaboração, né, da ideia de sociedade e da interpretação da sociedade. Há um outro grupo que também está permeado no MEC, que é o grupo próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, com uma visão de Estado bem específica, uma visão de gestão pública bem específica, e um terceiro grupo, que é o grupo dos militares que aceitaram fazer parte do governo, que também tem um pensamento bem marcado, né, em relação enfim, à sociedade, às liberdades. Então o MEC é um objeto de disputa muito intenso. Há uma crença nos membros do núcleo duro do governo, que indicaram os 2 primeiros ministros, de que a educação, de alguma forma, é uma ferramenta, um veículo para uma suposta dominação política, doutrinação política. Essa é uma característica do pensamento desse grupo, né? E como eles creem muito nessa premissa, que do ponto de vista, enfim, de quem estuda educação, de quem pesquisa educação, é bastante simplória, empobrecida, né? Não é uma pauta que faça sentido para quem analisa a educação de maneira séria. Contudo, é o pensamento dos filhos do presidente, e parece que agora, tanto com o ministro que foi nomeado e não tomou posse, quanto esse que foi indicado hoje, esse grupo teria perdido parcialmente o poder, né? É muito de ver as cenas do próximo capítulo, né? Quem perde é o país, né? Quem perde são os estudantes, são as instituições, são as escolas, as universidades,
porque enquanto essa disputa é bastante tangencial do ponto de vista da importância, né? Porque a educação é um campo que, embora sua complexidade seja gigante, há um conjunto de consensos bem estabelecidos, né, entre amplas parcelas da população, dos especialistas, sobre quais os principais desafios e as prioridades da educação. E essas prioridades não estão na pauta desses grupos políticos. Né? Muito bem. Deputado Eric Lins, eu sei que tu vais fazer aí uma análise bem diferente da que o Gregório acabou explanando agora aqui para os nossos telespectadores. Verdade, Macalossi. Presumo, pelo menos. Não sei, talvez tenha até algum ponto de encontro aí. Mais uma vez... Acho difícil. Mais uma vez, boa noite para o meu colega Pepe Vargas e também para o Gregório Grissa, que eu não conhecia ainda. Bem, não é 100% contrário. Ele fez algumas análises com as quais eu posso concordar, né? As questões de que existe uma dicotomia entre os setores militares, os setores ideológicos, sim, existe a dicotomia, que o Olavo de Carvalho é uma figura central, uma figura importante dentro das ideias do governo federal, muito embora o presidente não ouça o Olavo de Carvalho em alguns pontos nevrálgicos que ele costuma sustentar. Mas no começo houve uma maior influência do grupo ideológico dentro do governo, em especial no MEC. Até com o Weintraub como ministro, nós tivemos uma grande influência das ideias contra-revolucionárias, podemos dizer assim. Sim, eu também estou dentro desse grupo, do grupo ideológico, do grupo dos alunos do Olavo de Carvalho e do grupo que acredita verdadeiramente que existe doutrinações dentro das escolas. E isso não vem à toa, tá? Essa doutrinação, ela vem depois de um longo período de hegemonia das ideias de esquerda dentro dos organizadores da educação no Brasil, do sistema de ensino no Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Todos nós sabemos que, de forma póstuma, o Paulo Freire foi colocado como patrono da educação no Brasil. O Paulo Freire ele trouxe algumas ideias que ele importou do Vygotsky, do livro Vygotsky, o socioconstrutivismo que ele trouxe, e ele conquistou efetivamente certa fama em termos nacionais e internacionais. Ele virou um ícone. Isso vai muito das coisas que ele ensinou sobre tomada de poder em um dos seus livros, talvez no seu livro mais clássico, que é A Pedagogia do Oprimido. Mas, em especial, em um livro dele da década de 90, que é Política e Educação, ele vem trazendo a ideia da utilização e a vivência, em especial, das ideias dentro da sala de aula. Quer dizer, ele transforma a sala de aula de um local de ensino para um local de militância política. E, efetivamente, o Paulo Freire, ele representa, sim, aquilo que é a educação do Brasil hoje. Por mais que eu seja totalmente contrário ao Paulo Freire e as coisas que ele trouxe para o Brasil, e a ele atribuo todo o fracasso da educação do Brasil nos últimos anos, eu acho que faz todo sentido hoje pela qualidade ruim que a educação tem no Brasil, inclusive nos anos 2000, quando o Brasil começou a fazer parte do PISA, ele ficou em último lugar e hoje ele ainda amargura um dos piores locais no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, muito em decorrência, ou se não tudo em decorrência, dos ensinamentos, em especial os ensinamentos socioconstrutivistas de Paulo Freire. Portanto, Paulo Freire é a melhor encarnação dos resultados ruins da educação no Brasil. Mas, de qualquer maneira, mesmo que tu faça essa consideração em relação ao Paulo Freire, acho que não dá para culpar o Paulo Freire pelas escolhas e pela confusão interna do MEC sobre o governo Bolsonaro. Eu imagino que, pelo fato de nós compreendermos que o MEC é um elemento central e talvez... Eu não vejo nenhum desses que passou pelo MEC recentemente foi derrubado, por exemplo, por gente de esquerda. Por exemplo, quem está batendo no novo ministro é o pessoal que
que estava no comando do MEC até Porque esses dias. nós consideramos a educação essencial para o Brasil. A gente quer uma educação de qualidade, não quer uma educação ideológica. Eu quero que as crianças cheguem na 9ª série sabendo fazer conta, sabendo falar português e sabendo as histórias e a geografia de forma correta. Não quero invencionismos. Que eu digo, nós da direita, nós conservadores, nós povo brasileiro, queremos que essas crianças aprendam. E é por isso que o MEC é central. E é por isso que a gente está brigando para que quem ocupe aquela cadeira tenha o compromisso com os valores em que nós acreditamos. Isso é, valores de aprendizado real e não aprendizado visando disputas políticas. A pessoa pode ter a ideia que quiser da política, mas dentro de sala de aula ela tem que aprender. Aprender de verdade. O professor tem que ensinar. Esse negócio de troca-troca de informação, isso o cara pode fazer na faculdade quando ele já souber o básico bem sabido. Porque eles chegam na 9ª série, vão confundindo. Eu já falo sempre isso. Confunde Pedro Álvares com Pedro de Alcântara. Não sabe cantar a tabuada do 8. Isso não me serve. As crianças têm que saber sair das escolas sabendo tudo que precisa aprender nos seus elementos mínimos. Depois ela vai discutir. Pepe Vargas, qual que é a sua avaliação do MEC? Acho que o Pepe caiu. Não estamos ouvindo o Pepe Vargas. Estamos sem som. Nós estamos sem som, produção. Não sei se... Desculpe, eu não tinha ligado o microfone aqui, Certo. perdão. Vamos lá, Pepe. Sua avaliação aí do MEC. Por que está tendo tanta Então, troca mais uma e o vez. que dá para fazer? Bom, mais uma vez, Macalossi, muito boa noite. Boa noite ao professor Gregório. Boa noite ao meu colega Eric Lins. E boa noite a todos os telespectadores. O grande problema do MEC é um pouco isso que o Eric colocou aqui. Eu respeito, obviamente, a opinião do Eric, mas eu não concordo com ela, por óbvio. E o problema do MEC é isso, é que ele passou a ser algo que o MEC nunca foi, um instrumento de tentativa de implementação de uma ideologia única e não um instrumento de construção de um processo educativo plural, amplo, que vá fazendo com que a sociedade brasileira consiga avançar no campo da educação. Se a gente pegar da redemocratização do país para cá, passou o governo Fernando Henrique, passou o governo Lula, Dilma, enfim, Collor, etc., nunca tivemos uma situação como a que a gente está vivendo hoje no Ministério da Educação. Porque o grande drama é esse, é que há uma convicção ali no centro do governo de que existe um marxismo cultural praticado nas escolas, o que é algo que a vida real mostra que não. Né? Então o Eric está errado. Na realidade, Na tua avaliação, o Eric está errado. Não tem a menor dúvida disso. Qualquer educador, qualquer pessoa que estuda educação sabe que isso que ele falou aí não é assim, né? O Paulo Freire desenvolveu um método pedagógico, né? Ele desenvolveu um método pedagógico tentando fazer com que pessoas muito desprovidas de condições pudessem aprender a partir da sua própria realidade, para transformar a escola também em algo atrativo para essas pessoas. Mas nunca houve uma imposição em governo nenhum, né, de que os métodos pedagógicos do Paulo Freire fossem coisa obrigatória a ser seguida. Cada sistema de ensino, cada escola tem autonomia. Nós temos uma Constituição, né, que prevê um sistema de ensino com autonomia dos sistemas educativos, tem uma base nacional curricular comum, tem uma parte dos currículos que regionalmente, isso é muito importante que aconteça, também possam estabelecer, de acordo com as realidades locais e regionais, mas tem uma base nacional curricular comum, né? E é isso. O Paulo Freire, ele é um educador reconhecido internacionalmente, e graças aos métodos dele, muita gente aprendeu a tabuada, muita gente aprendeu a contar, muita gente aprendeu português, muita gente aprendeu muita coisa. O problema é esta visão ideológica de tentar impor uma visão única de educação que vem presidindo desde que o Bolsonaro chegou ao governo, e isso significa que o Ministério da Educação virou essa bagunça que virou agora, né? Vamos ver, né, quanto tempo dura o novo ministro, né, porque
pagar para ver, como se diz, né? Não vou nem aqui entrar no mérito, numa avaliação dele, né? Na medida que o presidente escolheu, espero que ele seja um ministro que sente na cadeira de ministro e que aplique aquilo que a educação, a Constituição prevê, o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, o que toda a legislação infraconstitucional prevê, e que tenhamos recursos financeiros suficientes para avançar no processo educativo, né? Para que os educadores e as educadoras possam ter melhores condições de trabalho, possam ter uma remuneração adequada, né? E que a gente possa avançar no processo educativo. Até o presente momento, isso não aconteceu. E isso não aconteceu devido a esta visão, essa visão em que o Bolsonaro é prisioneiro, de que existe um marxismo cultural implantado na educação e precisa desmantelar isso e constituir um sistema educativo baseado numa ideologia única, coisa que nunca aconteceu no processo educativo brasileiro. Muito bem. Gregório, tu achas que o Renato Feder consegue implementar um trabalho ali? Porque eu estava vendo, e tão logo o nome dele foi anunciado, eu já vi gente que é ligada, por assim dizer, ao governo, se não com cargo, mas tem uma ligação do ponto de vista ideológico ou que eventualmente apoie no sentido de confiar no governo, como, por exemplo, o Alan dos Santos, que ele escreveu no seu Twitter o seguinte: o Alan Santos, ele tem uma base de seguidores, tem o canal dele, o Terça Livre, que é um canal muito grande, que agrega um público muito simpático ao presidente e ao governo, e, portanto, ele é uma figura importante aí na análise pelo lado pró-presidente. O Alan escreve o seguinte: o Feder é mais um episódio do Comando Maluco. Ministro Luiz Ramos e Braga Neto conseguiram o impossível, fazer o povo ter pavor das Forças Armadas. Outro que publicou foi o Silvio Grimaldo. O Silvio Grimaldo, ele, além de editor, ele também integrou o governo Bolsonaro na época em que o Ricardo Vélez era o ministro, e ele trabalha diretamente com o Olavo de Carvalho. Ele escreveu o seguinte: Renato Feder entregou a Secretaria de Educação do Paraná para a Vetor Brasil, uma das ONGs de gestão educacional da Lerman. Se o Jair Bolsonaro entregar o MEC para isso, aí pode apagar aquele discurso bonito da ONU. E aí, Gregório? Guilherme, eu confesso que tomo a liberdade de expor uma visão bem particular. É muito difícil. Mas você está aqui para isso, Gregório, para expor a sua visão particular. Mas essa é bem particular. Ok. Eu não tenho nenhum tipo de otimismo de qualquer tipo de nomeação que o presidente faça, em especial na área que eu atuo, em função, primeiro, dessas premissas que parecem o constituir, pelo que fica cada vez mais evidente, né? E segundo, que essas posições que tu descreveste aí desses setores, né, reflete um tanto da disputa que vai ser para o novo ministro. Ou seja, a educação segue como um objeto de disputa que se caracteriza por questões absolutamente desimportantes, premissas absolutamente não calcadas em nenhum tipo de profissionalismo da área de educação. As rusgas internas vão corroer, né, só se uma mudança muito grande ocorrer, mas parece que vão corroer o MEC internamente. Há interesses, óbvio, de outros setores, para além desse núcleo mais duro, tem uma visão. Aliás, Gregório, já que tu está falando disso, eu acho que é importante dizer que um dos nomes cotados para o MEC no lugar do Decotelli era o responsável pelo ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Aparentemente ele não foi escolhido, ele foi preterido na escolha porque ele tinha intenção de demitir pessoas que de alguma maneira fossem ligadas ao escritor Olavo de Carvalho. Pelo menos foi isso que eu li. O nome dos militares seria esse, em tese, né? E essa razão é uma da não escolha, e outra é que ele foi presidente da CAPES recentemente e também colheu ali um conjunto de atritos junto aos servidores da CAPES, aos servidores de carreira. Então, eu vou te dar um exemplo desses últimos 15 dias do MEC, tá? Ontem, numa coletiva,
pela primeira vez em 1 ano e meio de governo, o MEC apresentou algo com início, meio e fim e com uma, vamos dizer assim, com alguma coerência ao falar do programa de acesso à conexão para os estudantes da rede federal, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, foi apresentado ali, com um grau de organização importante, uma integração com outros ministérios, um programa que deve ser efetivado agora, até o fim do mês. O atual ministro, o substituto, né, no caso, Vogel, é um técnico de carreira que já trabalhou em inúmeros governos. Então, bastou alguns dias com alguém com uma mínima noção de como funciona, né, a coisa pública, os seus trâmites, as suas lógicas, a ideia tanto do decoro como da produção coletiva, ali, da construção com os atores, em diálogo com os reitores, em diálogos com a Undime, em diálogos com o Concede, com uma postura de escuta ativa, de respeitabilidade. 15 dias foi suficiente. Não sei, não conheço pessoalmente esse ministro, né? Mas esse é um exemplo muito claro de que, se o MEC seguir como um objeto de disputa, e se essa visão que o deputado Eric, né, que eu também não conhecia, explanou, como ele admite que faz parte desse grupo mais do núcleo duro, digamos assim, do ponto de vista ideológico, se essa visão seguir com algum tipo de poder dentro do MEC, é muito difícil falar de política pública educacional nesses termos, né? Ou com essas teses, né? É até, vamos dizer, inviável, com muitas construções que são necessárias, ainda mais no momento de pandemia. Haja vista o relacionamento do ministro Weintraub com o Congresso, por exemplo. Basicamente se inviabilizou, né? Eric. Bem, eu preciso contrapor a ideia. Agora, inequivocadamente, o Weintraub não tinha condições de permanecer, porque, como ministro, ele precisa ter interlocução com o Congresso, e ele tinha cortado qualquer tipo de diálogo a partir da sua postura pessoal. O Decotelli, entretanto, ele foi muito... Ele meio que acalmou os ânimos, antes, obviamente, do episódio envolvendo seu currículo, mas ele foi muito elogiado por todos e os críticos do governo também não obstaram nada. Os apoiadores não falaram nada do Decotelli, os críticos não falaram nada do Decotelli, pelo menos até o momento em que se revelou aí as improcedências do currículo. Talvez, se não tivesse, seria o nome ideal. Não sei. Eu conheci o Decotelli, inclusive, em Brasília. Pessoa muito cordata, muito humilde, muito educado. Para ser humilhado desse jeito, ainda por cima sorrir nas entrevistas, tem que ser mesmo. Ele é muito cordato, né? Infelizmente, teve essas questões do currículo dele que vieram à tona, mas não me lembro particularmente de ninguém avaliando o currículo de ministros na era Lula e Dilma. Mas é bom que seja assim, a transparência faz parte do momento atual. Mas a Dilma foi criticada à época em que disse que tinha títulos acadêmicos na Unicamp e teve que rever. Não, e é bom que sejam todos que mentam tenham que rever. Isso é muito bom. Tá? Independentemente disso, o Weintraub ele tem posições muito firmes. Ele foi um ministro importante, um ministro que trouxe as ideias, os valores que o presidente defende para dentro do debate público. E vejam, eu acho que nossos telespectadores vão convir comigo. Nós tivemos um presidente eleito, ele tem certas ideias, tem certos valores que foram consagrados pelo voto popular. É óbvio que os ministros que são nomeados por ele devem rezar a cartilha do presidente. Claro que com elementos técnicos, mas o núcleo, o ponto nevrálgico, ele precisa se adstrir àquilo que o presidente acredita, que foi chancelado pelo voto popular. Eu preciso fazer uma contestação, que o MEC ele não está... O que nós estamos fazendo, nós que eu digo, o atual governo, tá? Os simpatizantes do atual governo, estamos querendo fazer com o MEC, não é politizá-lo, e sim despolitizá-lo. Pois veja, preciso voltar novamente ao Paulo Freire, que sobre a minha ótica e sobre a ótica de muitos, foi o real responsável, ou pelo menos personifica a responsabilidade do fracasso da educação no Brasil.
tá? Porque a politização da educação começou em especial, ou pelo menos com muito mais gravosidade, tá? Gravidade, ou então veio muito mais intensidade depois do Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. Não te parece que o MEC tem um problema maior de eficiência do que necessariamente de caráter ideológico? Porque na educação, assim como no jornalismo, em qualquer área, inclusive na política, as posições políticas são normais. Eu não vejo problema de você ter gente com ideologia dentro da área educacional. Não. O que eu vejo é problema de você não ter eficácia nos programas que o MEC desenvolve. Eu acho que aí está um grave gargalo do MEC. Tudo bem, você pode pensar o MEC como propositor das políticas. Mas quem são os executores das políticas? Os executores é quem está na ponta, é o professor. E o professor, ao longo, eu digo quase 100%, 90% dos professores, nos últimos 50 anos, louvaram Paulo Freire, leram Pedagogia do Oprimido, todas as pedagogias que ele fez, uma verdadeira coleção, Pedagogia da Autonomia, tá? A Política e a Educação, e foram inspirados por essas obras. Verdadeiramente ele foi louvado pelo mundo inteiro, mas depois muitos dos que com ele trabalharam perceberam que aquilo que ele sempre postulou, que foi uma visão crítica dos fatos pretéritos e fatos presentes, valia para criticar qualquer coisa, menos a teoria dele. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer é que se aqueles que foram efetivamente alfabetizados e ensinados no nível básico pelas técnicas paulo-freireanas mesmo, a técnica de alfabetização, se algum deles se tornou grandes nomes dentro da educação, ou pelo menos grandes técnicos, cientistas. Não tenho notícias sobre isso. E o que eu quero lembrar é que dentro desse livro, que foi lido e inspirou gerações de professores, que é a Pedagogia da Autonomia, ele vem trazer, e veja bem, ele claramente, expressamente, vai contra o professor tradicional. O que é o professor tradicional? É o cara que estudou, que sabe o que está falando e ensina para a criança. E isso foi substituído por uma ideia de troca e simplesmente oferta de oportunidade. A ideia de Paulo Freire é que você tivesse um aprendizado do professor e do aluno, tá? E que nessa troca se formasse conhecimento. Mas veja bem, uma criança que está ali para aprender, ela não tem o que oferecer ainda, mas ele defendia que as experiências do meio dela serviriam para construir novos conhecimentos. Balela! O que aconteceu foi que nós tivemos gerações e gerações de crianças que se tornaram jovens inaptos e analfabetos funcionais, que chegaram nas universidades sem condições reais de serem críticos e eram facilmente manipulados por professores de universidade que também rezaram as cortilhas de Paulo Freire. Esse é o grande mérito do patrono do Brasil. E é isso que foi colocado dentro do MEC. Não é questão de política pública, é questão da execução da política pública, que lá na ponta teve problema. E a gente está tentando mudar agora, e quando a gente fala que tem que tirar a doutrinação de dentro da escola, não é para colocar outra doutrina ali dentro. A gente está falando que é para parar de doutrinar, ensinar para que as crianças aprendam e depois que elas se tornarem adultas e souberem efetivamente o que precisam saber, elas possam construir, de acordo com as suas experiências, os seus novos conteúdos e novos saberes. Mas não é quando é criança ou quando é jovem, o professor, ele é o modelo. Ele tem que saber o que ele está dizendo, tem que dominar a matéria e tem que ter técnicas pedagógicas suficientes para poder ensinar aquele aluno. E eu falo sempre, educação, não é nem a melhor palavra do mundo, ensino não é uma obrigação de meio, é uma obrigação de fim. A criança tem que aprender. Vai lá, Pepe Vargas. O Eric está empolgado aqui no estúdio. Vai lá, Pepe. É que educação é um assunto que me empolga. Oi? Essa obsessão anti-freiriana aí acho que tem que pedir para Freud explicar com todo respeito, entendeu? Porque o Paulo Freire é reconhecido internacionalmente, talvez seja o educador brasileiro mais reconhecido do seu ponto de vista internacional. E eu vou repetir aqui o que eu disse no início. Nunca houve nenhuma imposição em governo algum do PT, do PSDB,
Sabe? Desde que nós redemocratizamos esse país, nunca houve imposição de método pedagógico. Cada escola, cada sistema de ensino, cada município tem total liberdade para implementar. Cada comunidade escolar tem total liberdade para implantar os métodos pedagógicos que quiserem. Então, esse debate que o Éric coloca é um debate que não existe na vida real da educação brasileira. Esse não é o debate essencial. Tem outras questões muito mais relevantes para nós fazermos aqui em termos de educação. Então, eu diria o seguinte, se o novo ministro se submeter a esse tipo de visão, ele será um fracasso tanto quanto os que o antecederam. Tá? Eu acho que o novo ministro me parece ser assim, alguém mais vinculado ao establishment político-econômico, né? Ele era secretário da Educação no Paraná, enfim, ele teve uma história na educação, muito inicialmente, do que eu consegui ver, não conheço largamente, mas li muito superficialmente, hoje de tarde, as notícias que saíram. Bom, e depois ele enveredou por uma vida empresarial, tá? O ministro da Educação não precisa necessariamente ser um educador. Eu acho até que pode ter uma pessoa que não é um educador, desde que ele se cerque na sua equipe de assessoramento, nas várias secretarias, nos vários departamentos que tem dentro do Ministério, de pessoas que sejam educadores. Pode ser alguém com experiência na gestão, de preferência na gestão pública, porque nós estamos falando de um ministério que é responsável por um sistema público de educação que é amplamente majoritário no Brasil. Há espaço para a educação privada no Brasil também, mas a ampla maioria dos alunos, dos estudantes, dos professores, das escolas são públicas. Então, de preferência que ele se cerque de pessoas que permitam que ele faça um trabalho de gestão da educação brasileira, para a gente conseguir ampliar o debate e a qualificação do ensino no Brasil, né? Se nós formos analisar ao longo da história, nós vamos ver que depois da Constituição de 88, depois da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, depois da criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, depois o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, já no governo do Lula, né, nós tivemos avanços de ampliar o acesso à educação, né, reduzir o número de crianças fora da escola, enfim, os indicadores em geral melhoraram. Isso significa que nós estamos com os indicadores nas melhores condições? Não, tem um longo caminho, um longo avanço pela frente. Então, isso é que nós devíamos estar debatendo, né? Como é que nós vamos qualificar o processo de ensino? Não esse debate ideológico, essa tentativa de fazer disputa ideológica a toda hora, a todo momento, que é essa visão que o Éric expressa aqui, que o Weintraub expressava, que o Olavo de Carvalho expressa, que os filhos do presidente expressam, e que o próprio presidente expressa, né? Então, isso, se continuar assim, nós estamos em maus lençóis, né? Eu não sou um educador, eu não sou um profissional de educação, eu fui prefeito, tive a responsabilidade de, como prefeito, dialogar com a equipe da Secretaria de Educação quando eu era prefeito, sou um profissional da saúde, não sou talvez a pessoa mais adequada para estar falando aqui de educação, né? Teria tantas outras pessoas, né, que expressam a minha posição política, que poderiam estar aqui falando com muito mais propriedade do que eu. Mas o que eu vejo é isso. Acho que se o novo ministro ficar preso a essa visão de disputa ideológica, de colocar como o centro do debate algo que não é prioridade e que não é o debate real que se fazia e que se faz na educação brasileira ao longo do tempo, né? Eu acho que ele será fadado ao insucesso. O fato dele ter que fazer já concessões a essa visão, porque ele deve estar chegando lá e diz, vou ter que botar alguns ali, porque senão o fogo, não sei se eu vou chamar de fogo amigo ou fogo inimigo, mas o fogo de alguns dos apoiadores do Bolsonaro que vai se voltar contra ele, ou ele não vai ter paz. Veja bem, não é nem a oposição que está infernizando a vida dos ministros. Tá?
Nós questionamos um conjunto de questões. Aliás, Nós PT, questionamos, por essa é uma exemplo, dúvida frequente que eu tenho em relação à postura do PT, porque o PT me parece um tanto acanhado na oposição, não parece ter lá uma pauta alternativa. O PT, que sempre foi muito combativo, está bem quieto. Na economia. Nós temos pauta alternativa na economia, nós temos pauta alternativa em várias áreas. Agora, o que eu quero dizer é que nós questionamos as tentativas autoritárias de não reconhecer as decisões das comunidades acadêmicas na indicação dos diretores das universidades e dos institutos federais. Nós questionamos um conjunto de questões. Estamos questionando. Tá? Agora, eu diria que o nosso pensamento está muito mais sintonizado com o debate real que acontece na educação do que esse pensamento, né, de fazer uma disputa ideológica, fundamentalista, como o núcleo olavista que o Eric defende aqui tem tentado impor a educação brasileira. Acho que está fazendo muito mal para o Brasil isso aí. Todo o respeito que devo ao Eric, enquanto meu colega, enquanto cidadão, né? Na democracia a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, mas debater e questionar a opinião dos outros. Eu não vejo como o Ministério da Educação possa conseguir avançar dessa forma. Nós estamos tendo retrocessos. Aliás, não é só na educação, né? Nós estamos sem ministro da Saúde, por exemplo, no momento. Em plena pandemia, nem ministro da Saúde a gente tem. O Eric está inquieto aqui do meu lado, então antes de eu passar a palavra para o Gregório, daí o Gregório fecha o nosso primeiro turno aqui no debate, vou passar rapidinho a palavra para o Eric. Vai, Eric, tu está inquieto aqui do meu lado. Não estou inquieto, Macalossi. É que eu tenho mania, gente, de ficar escrevendo. Perfeito. Eu peço desculpas. Não, perfeito. Não, é porque parece realmente que a gente está preocupado em fazer um debate ideológico. Não, a gente quer fazer um debate não ideológico nas escolas. A gente quer tirar a ideologia da escola. Ao longo de décadas, a ideologia foi utilizada dentro da escola. A gente quer que pare. Tá? E veja, existe um conceito que é chamado de guerra assimétrica, que é quando dois lados estão disputando algo, mas um utiliza armas que o outro não utiliza, ou um se priva de alguns artifícios que o outro não se priva. E essa é a guerra assimétrica. Ao longo dos anos, de décadas, a esquerda utilizou a escola como instrumento para inocular as suas ideias na cabeça das crianças, desde bem pequenininhos. A gente não quer nem utilizar a escola para isso. A gente quer que eles parem de fazer isso. É simples assim. E aí sim a gente vai começar a debater como melhorar a qualidade da educação. Porque, como eu falei, educação, ensino. E aqui fica uma dica. Eu acho que a gente tem que tirar esse nome MEC, Ministério da Educação e Cultura, é um nome muito ruim. Para mim deveria ser MENS, Ministério do Ensino. Não é porque essa coisa de educador veio do Paulo Freire e nunca deu muito certo. E aí a gente debate efetivamente as ideias e as opiniões das pessoas sobre como melhorar a educação. Agora, quanto a respeitar opiniões, sinceramente, eu não me sinto obrigado a respeitar a opinião de ninguém. Eu respeito pessoas. Eu não respeito opiniões, eu não respeito ideias. Eu respeito pessoas. Na verdade, nem as minhas próprias ideias eu costumo respeitar. Geralmente eu bato nelas para ver se elas resistem às contraposições. Eu acho que é assim que as ideias devem ser. Apenas as mais fortes, as ideias melhores, devem realmente sobreviver e serem aplicadas. É o darwinismo das ideias. É mais ou menos isso. Gregório, vai lá para fechar o bloco. Eu confesso que, enfim, a gente está há alguns bons minutos já discutindo dimensões que, do ponto de vista da educação e sua complexidade, sua dinâmica, sua tecnicalidade, seus detalhes, são dimensões bem tangenciais, né? Mas, enfim, já que o objetivo é um tanto esse, eu vou me permitir fazer uma breve digressão sobre essa tese, né, do deputado de que a primeira doutrinação digamos assim, algo fundante que implica num desastre educacional, num fracasso educacional, né? Dos últimos 30 anos para cá, né, e aí é muito importante que a gente olhe muito o filme, não a fotografia. O Brasil tem um sistema de educação tardiamente implementado, né, em comparação tanto com os vizinhos quanto fora. O Brasil universaliza o ensino fundamental apenas na virada do século.
O Brasil começa a estipular avaliações em grande escala no governo Fernando Henrique Cardoso, e isso se amplia nos outros governos. O financiamento da mesma forma, o Fundef primeiro, depois de 2007 o Fundeb amplia para a educação infantil, amplia para o ensino médio, todo um arcabouço de financiamento que não existia antes, né? E com isso a gente começa a resolver os problemas de acesso à educação, né? Quando a gente olha o IDEB, que hoje é o principal indicador da educação básica, de qualidade de aprendizagem e manutenção das crianças na escola, né, sistematicamente, a última década, nos anos iniciais, o Brasil cumpriu todas as metas de aprendizagem, né? Nos anos finais empatou, e no ensino médio, que é o maior gargalo em função de que se reverbera lá no ensino médio todas as agruras, as desigualdades do país, a gente tem uma estagnação que é bem preocupante, muito em função da não oferta de tempo integral e outras questões de infraestrutura. Em 2007, para vocês terem uma ideia, 28% dos estudantes tinham um aprendizado satisfatório em português no 5º ano. 28% tinham aprendizado satisfatório no 5º ano do fundamental, em 2007. Né? 2017, esse dado é de 60%. Né? Então, dobrou o número de alunos que têm aprendizagem satisfatória em português no 5º ano. Isso pelo IDEB. Né? Quando a gente olha os primeiros anos do PISA, que é uma avaliação extremamente fotográfica, nuclear, com alunos de 15 anos, uma amostragem razoavelmente pequena para o tamanho do Brasil, e que engloba ciência, matemática e linguagens, a gente tem o Brasil com avanços nos 3 primeiros anos e uma estagnação que também marca o IDEB no ensino médio, que eu acabei de ponderar. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, o Brasil tem 27 estados, todos eles têm conselhos educacionais, o Brasil tem mais de 2 milhões de professores, o Brasil tem mais de 110 instituições federais de educação superior, técnica e profissional. Né? São milhões de alunos, milhares de profissionais. Acreditar, né, em uma tese bastante conspiratória, que um sujeito, um educador, no caso Paulo Freire, que tem sua relevância como tem outros grandes educadores, como Anísio Teixeira, como Darcy Ribeiro, tantos outros, acreditar, primeiro, que 90% dos professores o seguem ou o louvam, algo que o valha, né, é uma tergiversação que a gente tem muita resistência em entrar nesse debate, porque não há evidência alguma sobre isso. Né? Eu dou aula na licenciatura há bom tempo, são 4 licenciaturas que eu trabalho, né? Eu escrevi um texto na 0 Hora explicando, inclusive, por que eu não uso, em geral, as referências de Paulo Freire, quase nunca usei, mas nesse texto eu explico o porquê da grande respeitabilidade internacional dele, enfim. O nosso problema educacional definitivamente não está aí. A nossa educação definitivamente não é um fracasso quando olhamos o filme, não a fotografia. Nossos problemas giram em torno de infraestrutura, programas de primeira infância, educação em tempo integral, formação e valorização do magistério. Eu tenho muito receio na academia a gente aprende isso, fazer pesquisa nos ensina isso, né? De quando a gente tem muitas certezas sobre temas que a gente não conhece em detalhes. Quando isso ocorre, a gente tem que ligar uma luz amarela para avaliar se não tem um conjunto de premissas bastante empobrecidas que guiam nossa visão de mundo. Vamos fazer um intervalo, na sequência nós voltamos com os números aí da educação brasileira. A Melanie também fez uma reportagem sobre isso aqui para o nosso debate. Nós estamos hoje recebendo o deputado estadual Eric Lins, do Democratas, o deputado estadual Pepe Vargas, do Partido dos Trabalhadores, e também o pesquisador e professor Gregório Grissa. Voltamos na sequência, fiquem conosco. Cruzando as conversas, está de volta nesse segundo bloco aqui no nosso programa. Estamos falando sobre educação. Hoje foi escolhido o novo titular do MEC. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você.
Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color Soluções Gráficas tem os serviços da Porto Color na sua casa. É isso aí, é só pedir através do WhatsApp, né, pelos meios digitais. A Melanie Rupental fez uma matéria para nós com alguns números da educação brasileira. Melanie. Não é de hoje que a educação brasileira é motivo de complexos debates e apreensão sobre os seus resultados no país. Especialistas e profissionais da área analisam os números para compreender quais são as nossas dificuldades e também limitações nesse campo, mas principalmente para buscar soluções para esses impasses. Para isso acontecer, é necessário entender qual a nossa real situação nessa área e que cenários nos reserva agora os impactos deixados pela pandemia. Os últimos dados trazidos pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, aconteceram em dezembro de 2019, mas traz informações referentes ao ano de 2018. Segundo esses dados, 4 em cada 10 alunos brasileiros na faixa de 15 anos não entendem o que leem, não sabem fazer contas básicas e não compreendem conceitos básicos de ciência. Esses indicadores não divergem expressivamente do que se tem registrado na última década no país. Em um ranking com 79 países, o Brasil ficou entre as 20 piores posições. Na época em que esses dados foram divulgados, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, limitou-se a culpar o governo de Michel Temer como um reflexo dessas informações. Agora, devido à pandemia do novo coronavírus, a educação brasileira está praticamente paralisada e coloca em evidência outro grave problema do Brasil, a desigualdade. Algumas instituições conseguiram implementar o ensino à distância e aulas online, separando aquelas em que dados levantados apontam que 30% das casas não possuem acesso à internet. Outra questão é o ensino fundamental, em que se faz necessário um maior acompanhamento presencial. Alguns especialistas apontam danos irreversíveis à educação brasileira, mas de fato só se poderá haver uma maior averiguação no futuro. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Muito bem, eu vou começar esse segundo bloco com o deputado Pepe Vargas. Pepe, nós estávamos conversando aqui, o Eric está achando que tu anda meio o programa está meio murchoso, está meio calmo, ou é só a impressão dele ele que está agitado? Acho que perdemos o contato. Perdemos o contato, produção? Hã? Travou a conexão dele. O Gregório está conosco? Sim. Gregório, tua avaliação aí dos números aí do MEC. Eu acho que é inequívoco que nós temos muito a avançar, né? O que tu acha que seria necessário imediatamente ser feito em termos de gestão dentro do MEC? Porque muito se fala sobre isso, né? Quer dizer, a necessidade de você ter ali um controle mais aprimorado dos programas de maneira a fazer com que a educação avance de uma forma mais rápida. Porque, ok, nós tivemos, você mencionou aí no primeiro bloco, nós tivemos a universalização do ensino, nós tivemos alguns avanços, mas o Brasil continua lá na rabeira dos indicadores internacionais, dentre os quais o PISA, o que é muito ruim, e principalmente para um país que tem uma projeção como a nossa e que precisa de uma mão de obra mais qualificada e que, obviamente, só vai tê-la a partir do momento em que tiver uma formação humana melhor dentro do ambiente educacional. Guilherme, os indicadores internacionais, eles, como eu adiantei, no caso do PISA, eles tiram uma fotografia, né? E quando a gente olha para países de renda média parecida, o Brasil, claro, está bem abaixo, como a maioria dos países, mas o Brasil tem um rendimento um pouco acima da Argentina, por exemplo, né? Próximo do México, próximo da Colômbia. Então, não se trata de um problema localizado e a gente está falando apenas de estudantes de 15 anos. Né? Mas é que o Brasil, né, Gregório? O Brasil é um país mais rico, o Brasil é um país que tem uma dimensão maior. O orçamento do MEC, comparativamente ao orçamento provavelmente do Ministério da Educação da Colômbia, é muito maior. E daí se torna a coisa mais extraordinária. Não é maior, não. Não é? E o Brasil não é rico, não.
Não. A renda média, por isso que eu falei, tem que ver a renda média per capita, né? Não, não estou falando da população, eu estou falando do país. O Brasil é um país que tem recurso. A métrica mais razoável para a gente pensar é a renda média per capita. Tem recurso em que sentido? Quando a gente compara a União, por exemplo, que é a que menos investe em educação quando se compara com estados e municípios, né? Às vezes as pessoas, quando pensam em orçamento, elas vão direto no orçamento do MEC. O MEC é o que menos participa do financiamento da educação, né? Quem mais investe em educação no Brasil são os municípios. E quem mais investe depois são os estados e depois o MEC. Quando se compara o orçamento do MEC com outras federações parecidas com a do Brasil, a gente está numa média de investimentos abaixo, né? Então, assim, o PISA está nos comparando com países que investem de 10 a 15 mil dólares por estudante, ano. E nós investimos algo em torno de 3. Então, 3? Quase 3 vezes menos. 3 vezes menos. Perfeito. Não, 3 mil dólares também. 3 mil dólares. Ano. Então, o que dá 3 vezes menos que a média da OCDE. Né? A tão pretendida OCDE, que é o sonho de consumo do governo. Exato. Então, primeiro tem que ter todo um cuidado. O que se descobriu nessa última versão do PISA, inclusive, é que um contingente importante de estudantes não conclui a própria resposta das questões. Sim, eu estava vendo esse estudo. Desiste na metade. Então, tem que ter um cuidado nesse quesito. Tu me perguntava sobre as ações do MEC. Mas eu acho que desiste na metade, eu aqui vou chutar, não sou da área da educação, mas desiste na metade, talvez porque não compreenda os fundamentos da prova e acho que é melhor não perder tempo fazendo ela. A desistência é relativa a isso, né? Ela é um indicador. As variáveis causais são muitas, né? Nesse último, está bastante ligado, inclusive, a habilidades ligadas à informática, porque ele foi feito através de uma plataforma digital, né, no computador. Então, tem muitas variáveis que explicam por que um contingente de estudantes não completa, inclusive, as questões, né? Agora, sobre o MEC, nós estamos num momento muito atípico, né? E quando você pergunta sobre ações, uma coisa é uma resposta no momento de normalidade, outra coisa é agora, né? Desde que a pandemia a gente ficou conhecendo ela, né? A gente tem uma inoperância muito aguda do MEC no papel de coordenação e articulação da política educacional, que é o previsto na Constituição Federal e na LDB. Eu estou vendo, Gregório, assim, os estados e municípios estão agindo por conta própria, porque não tem centralização de decisão. Centralização de decisão não é uma coisa que me agrada, mas não tem uma coordenação, uma palavra melhor. Não tem essa coordenação que tu mencionas. Então, cada um vai encarando a situação do retorno ou de alternativas, por exemplo, aulas online, dentro das possibilidades do sistema público, mas cada um ao seu modo. Está meio bagunçado. Exato. Não se montou um gabinete de crise tripartite, não se montou um amplo programa de acesso à conectividade com as teles, com as televisões, enfim. Não se vinculou os repasses para os estados que o Congresso aprovou de 60 bilhões para a educação, a sua parcela, como é na Constituição. Não se deu bola nenhuma para o Fundeb, que é o principal financiamento da educação básica. Está desde 2015 sendo debatida a PEC que está para ser votada. O MEC, além de não debater, resiste muito em ampliar a participação da União, já que ela é a única que pode, né, fazê-lo, ampliar. Então, há um conjunto de ações que poderiam ter sido feitas que, desde março para cá, não foram feitas, né? Pepe voltou e eu continuo com ele agora. Pepe, a tua avaliação aí sobre os números do MEC, eu acho que é importante a gente perguntar se o PT, porque o PT ficou aí 16 anos no governo, é importante perguntar se o PT não tem uma grande responsabilidade aí também no fato de a educação não ter avançado tanto quanto podia nos últimos 30 anos, porque nos últimos 30 anos o PT governou a metade deles. Não, nós governamos 12, 14 anos, né? 16. É lógico que todo governo realiza coisas e não realiza tudo, né? Mas é inegável o avanço na educação, os indicadores todos, né, do IDEB, do PISA, nesse período tiveram melhorias. Poderia ter melhorado mais? Sim, poderia ter melhorado mais. Agora, a educação é um sistema, né? Não tem a União, tem os estados, tem os municípios, né?
Então também o Brasil é um país continental, nós temos mais de 5 mil municípios, nós temos os estados federados e temos a União. Então, tanto na educação como na saúde, nós temos um sistema que leva em consideração a federação. O Gregório falou que são os municípios que mais investem. Tu fosses prefeito de Caxias do Sul em Tu fosses prefeito de Caxias do Sul, que é um grande município, em 2 oportunidades. Como é que tu avalia essa pirâmide invertida? Olha, quando eu fui prefeito não tinha Fundef, por exemplo, tinha só o Fundef, que foi importante o Fundef, inclusive eu já fiz referência a isso, né? Eu não sou daqueles que acham que o governo Fernando Henrique não fez tudo errado, coisa do gênero. O Fundef é um extraordinário avanço. Né? Se nós pensarmos, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, não, porque nos anos 60, nos anos 70, a educação era melhor. Sim, era melhor, mas não tinha quase ninguém na educação. Não era uma educação universalizada. A maior parte da população não tinha acesso ao sistema educacional. Depois da Constituição de 88, nós tivemos avanços significativos, né, no ensino fundamental. Basicamente, se universalizou o acesso. Nós temos problemas ainda no ensino médio, né, até porque boa parte da juventude acaba tendo que trabalhar pela situação econômica. Né, nós somos um país de muita desigualdade social, né, muita. A desigualdade social reduziu nos governos do PT? Sim, reduziu, isso é inegável. Né? Houve um reforço do sistema de acesso ao ensino superior no Brasil, houve. O Fundeb foi um avanço importante, foi no governo do PT. Né? Enfim, então, eu acho que o orçamento da educação no Brasil e o investimento do governo federal na educação no Brasil, os nossos governos também aumentou. Pode dizer, podia ter aumentado mais. Sem dúvida, poderia ter aumentado mais. Mas não dá para fazer uma avaliação negativa da gestão dos governos do Partido dos Trabalhadores no Ministério da Educação. Muito antes, pelo contrário, dá para fazer uma avaliação bastante positiva. Agora, tem muitas coisas ainda por avançar, sem sombra de dúvida. Isso que o professor Gregório estava colocando, do Fundeb, veja bem, se não for votada essa proposta de emenda constitucional que visa, inclusive, constitucionalizar definitivamente o Fundeb, os municípios brasileiros vão ter enormes dificuldades, né? Porque tem um sistema, né, no Fundeb em que municípios que têm um valor aluno-ano baixo têm uma compensação pelo Fundeb. Então, ele também é um instrumento que foi trazendo mais igualdade de oportunidades. Então, eu não tive a oportunidade de ser prefeito como tinha Fundeb, eu tinha o Fundef só. Né? Mas a rede municipal de ensino de Caxias do Sul é uma rede que tem uma trajetória muito anterior, muito antes de eu ser prefeito. Né? Eu tenho que reconhecer também o que administrações anteriores fizeram. Eu diria que nós temos no município de Caxias do Sul uma rede municipal de ensino bastante razoável, bastante considerável. Em geral, os municípios têm melhores condições de educação do que o Estado, né? O Estado é que tem apresentado essa situação tão complexa, tão difícil, né, em que os educadores, inclusive, estão vivenciando, né? E como eu dizia, no ensino médio ainda nós temos vários problemas para serem enfrentados. Mas eu diria que a educação brasileira, ao longo desses anos, ela vem superando, galgando melhoras, ela vem tendo um processo contínuo de melhorias, e nós devíamos sentar o debate aí, né? E não nesse debate que, para mim, é totalmente fora do esquadro, vamos dizer assim, dessa discussão, né, ultra-ideológica, porque se fosse verdadeiro esse negócio de que há uma doutrinação nas escolas, bom, então uma doutrinação de esquerda nas escolas, não sei o quê, então o Bolsonaro não era presidente. Nenhum governante mais conservador seria prefeito, governador ou presidente da República. A maior demonstração de que isso não é real é essa situação que a gente vive. A maior parte dos professores não aplicam sequer, né, os métodos do Paulo Freire, aplicam outros métodos pedagógicos, até porque, vamos lá, a nossa Constituição ela diz que o processo educativo precisa garantir a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, tem que ser um processo plural.
Eu vejo que o que existe hoje é uma tentativa de impor um certo pensamento único, coisa que nunca aconteceu na educação brasileira. Então, esse não é o debate mais substantivo que precisa ser feito. O debate mais substantivo é outro. É como é que a gente garante a permanência na escola, como é que a gente garante que o menino e a menina que chega aí nos 16 anos de idade não pare de estudar porque só vai trabalhar, como é que o processo, como é que a escola pode ser algo atrativo para ele ficar na escola, como é que nós podemos ter outras políticas transversais que entrem para dentro da escola, como a cultura, como, enfim, outras questões, né, que são relevantes, como é que a gente pode melhorar a distribuição de renda, que com certeza o processo de desigualdade social e de concentração de renda afeta o processo educativo do Brasil, né? Acho que esses são os debates mais substantivos. Eric Lins. Bem, eu tenho que discordar do que o Pepe Vargas falou. Por exemplo, ele acabou de citar que nós temos que discutir sobre atrativos para que a escola fique interessante, falar sobre evasão escolar, sobre como o trabalho, chega com 16 anos, tem que trabalhar. Bem, não, todos esses são elementos extra-escola. Eu tenho que falar sobre elementos intra-escola. Eu preciso falar sobre a qualidade da educação. Eu tenho que fazer aquele aluno aprender. O resto são elementos sociais. Elementos educacionais é como fazer aquela criança, aquele jovem aprender. E aqui entram discussões sobre, por exemplo, PCNs, sobre os parâmetros curriculares nacionais, já existem há tantos anos, sobre a base curricular nacional, que ela já existe também. Só que como usar uma base curricular nacional para que a gente possa efetivamente medir como a educação está no país? Eu tenho, por exemplo, uma sugestão que eu já faço há muito tempo, que eu tenho vontade de implementar aqui no Rio Grande do Sul e já tenho conversado, inclusive, com a Secretaria de Educação. Porque, veja bem, nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado muito grande, com municípios com diversas características diferentes. Dentro dos municípios tem bairros com características diferentes. Mas o ensino mínimo, veja bem, tu tem uma base curricular, tu tem os PCNs. Agora, o mínimo é um só. E isso tem que existir. Qual é o mínimo que a criança tem que sair da 5ª série sabendo de matemática? Ou sair da 6ª série sabendo de português? Esse mínimo tem que ser bem identificado. E como é que eu faço para saber se aquele professor está ensinando de verdade aquela criança? Eu tenho defendido que todo o estado tenha uma prova única, feita por uma banca, exigindo os conteúdos mínimos, de forma normatizada no estado. O que isso vai me trazer? Elas seriam aplicadas, por exemplo, na quinta-feira de manhã da semana da prova, seria dada a prova de português para a 5ª série. Na quinta-feira de tarde seria dado matemática. Tu teria uma agenda para o estado inteiro, uma prova única, que depois seria corrigida pelos professores. O que isso ia me trazer, Macalossi? Isso ia me trazer informações para eu saber se determinada região está com problema, se determinada região está muito bem, se existe um professor que não está fazendo bem o seu trabalho, se existe um professor que está fazendo muito bem esse trabalho. Existe um ditado que fala que é quando a água baixa que eu sei quem está nadando pelado. E eu preciso baixar a água para eu fazer um diagnóstico. O que a gente não tem no Brasil é diagnóstico da educação. A gente tem muito discurso, muita teorização, só que tu não tem um diagnóstico. Tu não sabe aonde está dando certo, se no bairro tal, do município tal, está dando certo o professor de matemática, ou se na capital, no centro, está dando certo o professor de português. A gente tem que ter uma planificação dessa exigência. Quando tu tiver a planificação dessa exigência, aí a gente vai começar a discutir outras coisas. Por exemplo, nossos ouvintes, nossos telespectadores sabem, ou nossos netespectadores sabem, que existe o chamado bloco de avaliação. 1ª, 2ª e 3ª série, passa tudo direto, não tem reprovação. Sabe o que isso significa? Que tem peso de criança que chega na 3ª série sem saber ler. Por quê? Porque não tem cobrança. E aí eu venho naquela outra questão que tu colocaste, Macalossi. Aquelas crianças que param no meio da questão e não fazem. Isso pode ter alguns motivos. Ela pode não saber, ela pode ter se tornado muito fraca pela inexistência de cobrança, porque a inexistência de cobrança faz adultos fracos.
Se você não cobra quando a criança, ele não consegue aprender a vivenciar frustrações, ele não aprende a vivenciar cobranças, se tornam adolescentes mimados, como muitos dos que nós temos visto atualmente. Isso gera fraqueza, gera ignorância e gera falha no processo educacional. Se você não cobra, você não tem aprendizado, porque a criança perde o receio de ser reprovada. Essa questão da reprovação, que foi mistificada para não frustrar crianças, isso é uma coisa muito errada, porque antigamente os pais, eles apertavam efetivamente a criança: tu não vai ser reprovada, vai estudar. E, claro, tem cobranças diferentes em famílias diferentes. Mas se você não tem uma planificação da cobrança, isto é, uma prova única, que você consiga ver se um professor não apertou demais ou outro professor afrouxou demais, você não consegue medir. Está faltando diagnóstico na educação. E isso é uma discussão séria que precisa ser feita. Não é só fazer o SAEP, que são as avaliações esporádicas. Não, isso tem que ser contínuo, tem que ser prova única para todo mundo constantemente. Gregório, nós temos 2 minutos para cada um, então vamos lá, última rodada aí, vai lá. Bom, eu acho que são vários pontos, né? Enfim, talvez eu vou conseguir encontrar um ponto de convergência com o deputado Eric, que seria... Esse é o objetivo, pelo menos, olha aí, pelo menos boa. Criar alguma convergência. Vai lá, Gregório. A ideia de que, o Brasil avançou muito nas suas avaliações especial de grande escala, muitas redes e sistemas de ensino fazem avaliações, né? A gente tem o Enem, tem o IDEB, tem o Prova Brasil, tem o Enseja, tem, enfim, a ANA, que é na alfabetização, né? E agora muitas redes deveriam sim ampliar o seu potencial diagnóstico, né? Aumentar o número de avaliações em várias frentes. Só que isso demanda recursos, isso demanda um conjunto de investimentos que não há no cenário a previsão de que esses recursos vão aparecer, ainda mais com a recessão que se avizinha, né? Então, esse é um ponto interessante. Sobre a reprovação, óbvio, nós temos grandes divergências, né? Essa avaliação mais de caráter moral, enfim, ela não encontra muito eco na literatura. O fato das primeiras séries do fundamental terem essa flexibilização em relação à reprovação é pelo simples elemento de que no passado as crianças reprovavam 1, 2 vezes, e em termos de escala, de ordem de grandeza, essas crianças que hoje têm 50, 40 anos e são analfabetas ou analfabetos funcionais. Então, o que redunda a reprovação sistêmica é uma sistemática evasão da escola, não tem outro efeito, né? Então, o caráter supostamente moral, pedagógico que haveria na reprovação, ele é bastante mitológico, como é mitológico toda essa tese conspiratória que encontra bodes expiatórios aí para explicar a nossa educação. E, por fim, dizer que os problemas sociais no Brasil, eles não ficam de fora do portão da escola quando as crianças entram, né? Outra coisa que a literatura hoje tá bem mapeado é que a educação entendida como ampliação da escolaridade tem muitos limites do ponto de vista da redução das desigualdades. Para se reduzir desigualdade de maneira célere e de maneira mais eficaz, a educação é uma das ferramentas. Há um outro conjunto de políticas estruturais e focais, que envolve inclusive a renda básica, que está agora no debate contemporâneo, para que se consiga fazer com que a educação cumpra o seu papel equitativo, né? O problema social de uma criança que, porventura, é vulnerável, tem problemas com segurança alimentar, problema com violência doméstica, esse problema tem tudo a ver com a aprendizagem. Não vai adiantar um professor maravilhoso, uma escola maravilhosa, enquanto a gente tiver a violência que existe, a desigualdade que existe, né? Então, é uma composição de fatores, de políticas públicas, que são complexas, são dinâmicas. Quando a gente fala em educação, a gente está falando de um sistema muito amplo, muito grande. Os currículos passam por conselhos nacionais, estaduais, municipais, assim como as diretrizes curriculares. Então, você tem uma composição que é uma construção de política educacional, que não é trivial de ser feita.
Gregório, muito obrigado pela sua participação. Espero que tu participes outras vezes aqui no nosso programa. É muito produtivo ouvi-lo. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Então tá aí. Eric Lins, contigo e fechamos depois com o Pepe. 2 minutinhos, hein? 2 minutinhos. Obrigado, Macalossi, por mais um convite. Eu adoro vir no teu programa. A gente sempre debate, sempre conversa, são os assuntos legais. E uma coisa que eu quero lembrar, a educação no Brasil ela é tão importante que a gente tem que não só pensar em joga dinheiro, porque parece que é igual os governos. Os governos têm um problema, eles aumentam imposto. Quase a gente não tem que aumentar imposto, a gente tem que fazer com que os empresários se desenvolvam, a economia se desenvolva. Na educação também é assim, não adianta só jogar dinheiro. Já é muito dinheiro, mais do que 1/4 de tudo que o Brasil produz vai para a educação. Não está faltando dinheiro, está faltando eficiência. E quando a gente fala em eficiência, a gente fala em modernidade. Usar tudo aquilo que a modernidade, que a tecnologia nos oferece, utilizar EAD, fazer com que os alunos comecem a receber uma educação, um ensino planificado, isto é, o mais perto possível um dos outros para evitar disparates concorrenciais, e tem que ter diagnóstico. A educação do Brasil precisa de organização. Se a gente não organizar, vai continuar essa porcaria que está hoje. Mas tem jeito. Tem jeito se a gente botar a cabeça no lugar e parar de querer politizar dentro da escola. Aliás, eu gostaria de lembrar, aqui na Assembleia Legislativa, eu sou presidente da Frente Parlamentar contra a doutrinação nas escolas. Aliás, pode nos procurar, não sou só eu, são vários deputados que são contrários a isso, porque a gente não quer essa politização dentro da escola. Dentro da escola é para ensinar. E deixa que se eduque em casa. Muito bem. Obrigado, Eric, por ter vindo aqui novamente. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado pela sua participação. 2 minutinhos aí para o encerramento. Macalossi, obrigado pelo convite. Sempre é importante qualquer debate, né? Eu sou daqueles que acham que a democracia envolve a gente ouvir, colocar as nossas posições, ouvir as posições dos outros, para a gente ir aprimorando cada vez mais o espaço democrático no nosso país. Eu quero, nesses 2 minutos aqui, me contrapor à ideia que o Eric levantou aqui, de que o aluno, ele chega na escola e lá ele aprende como se essa escola tivesse, aquele aluno estivesse descontextualizado de um ambiente, né, social onde se vive. Não é assim, nem a escola está fora da realidade onde ela está inserida, e nem o aluno está fora da realidade onde ele está inserido. Em saúde, a gente costuma dizer o seguinte, que existe a necessidade do acesso ao serviço de saúde, mas existem as condicionantes da saúde, né? Que é a pessoa morar num lugar adequado, ter acesso ao saneamento básico, ter acesso a uma alimentação adequada, ter acesso a um conjunto de questões que são fundamentais, porque senão não adianta só ter acesso ao serviço de saúde, a pessoa vai adoecer muito frequentemente. Eu acredito que na educação não é diferente, também tem os condicionantes da educação. Como é que uma criança que passa fome vai chegar na escola, ou que tem algum problema muito concreto socioeconômico na sua família, vai chegar na escola e vai conseguir ter um pleno desenvolvimento? Como é que um professor ou uma professora, né, como é o caso hoje no estado do Rio Grande do Sul, que está com 50 e poucos meses de salário atrasado, que faz 6, 7 anos que está com o salário congelado, que já passou do cheque especial, já não tem mais nem condição de buscar um crédito consignado no Banrisul, que estourou todo o seu limite, como é que ele vai conseguir preparar uma aula? É lógico que essas pessoas se esforçam de uma maneira que a gente tem que ter aqui um profundo reconhecimento pelo que os professores da rede pública estadual vêm fazendo, né? Então, essas questões todas, que não são exatamente questões da educação, mas elas interferem no processo educacional. Não tem como a gente não reconhecer isso, né? Não, é impossível, eu não consigo acreditar que alguém não reconheça isso. E acredito que nos últimos 30 anos, veja bem, eu não estou falando nos últimos 12 ou 14 anos, eu não quero citar aqui só os governos do meu partido, eu acredito que nos últimos 30 anos a educação no Brasil teve avanços significativos. Precisa muita coisa ainda, mas teve avanços significativos. Nós precisamos continuar aperfeiçoando esses processos
que levaram esses avanços, que permitiram que as crianças tivessem mais acesso à escola, que nós melhorássemos os indicadores que existem, né? Como o professor Gregório aqui colocou com muita propriedade, nós só universalizamos o acesso ao ensino fundamental muito recentemente no Brasil. Os próprios processos de avaliação dos sistemas de ensino são muito recentes no Brasil, né? E, consequentemente, nós devíamos estar focados nisso, para ir seguindo nisso, né? Melhorar o financiamento da educação, discutir qual é que é o Fundeb que a gente precisa, como a União pode aportar mais recursos. Esse é o debate que nós temos que fazer. Não penso que seja esse o debate que o MEC está fazendo no momento, ou que o governo queira fazer. Veja que quando saiu o ministro Mandetta e entrou o outro ministro lá, que é um médico, inclusive também tanto quanto o Mandetta, se imaginava que as coisas iam poder acontecer. Não aconteceram. Por quê? Porque o ministro tinha que fazer aquilo que é o pensamento do presidente da República, e o pensamento do presidente da República é isso, tem uma guerra cultural, tem uma guerra a fazer na educação. Não é guerra, não, é processo que respeite o sistema de ensino, as escolas, os conselhos, todo o sistema de ensino que foi construído no Brasil ao longo desses últimos anos. Obrigado, Pepe, também pela sua participação. Está muito frio aí na Serra, Gregório e Pepe. Quanto é que está a temperatura? Porque daqui a pouco eu estou indo para aí. Deve estar uns 6, 7. Até que tá. Hoje de manhã recém refrescou. Eu sou carioca e para mim tá tudo bem. O carioca e paulista acha que frio é 15 graus. Gregório, obrigado. Pepe, falou obrigado. Investimos viu, Guilherme? Só uma informação muito rápida, nós investimos 5% do PIB em educação. O deputado falou que investimos 1/4 e não sei qual Os números que eu tenho, os números que eu tenho são 21% do orçamento público. Fica para uma próxima discussão do sobre PIB, educação. Né? Então, Oi, Gregório. E uma Caló, só para fazer uma brincadeira aqui. Não, é que ele falou da produção da riqueza. A produção da riqueza é PIB. Orçamento federal, orçamento riquezas total, disponíveis. Pepe, rápido, porque nós já estouramos o tempo. Eu só fazer uma brincadeira aqui para descontrair. Vai. Aqui na Serra tá o seguinte, nós vamos fazer um churrasco no pátio antes que esfrie, tá? Tá bem. Boa, Só boa. usem máscara. Muito bem. Nós vamos para o nosso último bloco, depois do intervalo, com o João Carlos Silva, trazendo as informações de Brasília aqui para o nosso programa. Agradecer novamente a presença dos nossos convidados na edição de hoje. Nós voltamos daqui a pouco. Cruzando as conversas de volta para este último bloco aqui, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. No último bloco do programa, como sempre, a participação de João Carlos Silva, com os bastidores do poder, direto de Brasília. João, bem-vindo, boa noite. Muito frio aí em Brasília? Boa noite, tudo bem? Não, temperatura amena, fresquinha só, não tão frio quanto aí. Aqui tá bem frio. Esse final de semana já programei com a minha namorada Fernanda, vamos fazer uma sopa no pão para esquentar bem os pés e as mãos. Coisa de gente bacana e antenada com o mundo moderno. É isso aí. João, nós estávamos discutindo sobre educação hoje durante o programa, falamos aí sobre a nomeação, mas eu queria a sua análise também, porque afinal de contas estava aí numa indefinição sobre quem seria o ministro. Tu tinhas citado que o secretário da Educação do Paraná era um dos cotados. Aliás, a nomeação do Decotelli surpreendeu a todo mundo, porque ele não era um nome ventilado. O nome do secretário de Educação do Paraná era... ele foi preterido num primeiro momento e agora é o escolhido para comandar o MEC. Entretanto, os apoiadores do Weintraub, que estão lá dentro, já se mobilizam para atacá-lo. Dura o secretário, o ministro, ou não dura? Esse é um problema interno. Por quê? Porque o alto generalato do governo, do presidente Bolsonaro, está bancando o secretário do Paraná como ministro.
o general Braga Neto trouxe para próximo o secretário. O presidente tinha falado com ele por telefone na terça-feira à noite. Já tinha uma sinalização que ele poderia vir ser o ministro. O presidente, desde ontem, já estava com a ideia de nomeá-lo ministro, hoje já consolidou. E os olavistas e a turma do ex-ministro Weintraub entrou no circuito para tentar diminuir o nome do secretário indicado para o governo. Acontece que hoje os generais bateram na mesa. Não admitimos uma retaliação, muito menos um grupo pequeno, para tentar diminuir a indicação da nossa aposta, correto? Então vai ser uma briga interna. Eu acredito que o presidente vai nomear o Federer como ministro, não tem por que não nomeá-lo. Até porque a vibe, vamos ficar aqui com o vocabulário moderno, a vibe do presidente é de diminuir a tensão, né? Não é a de incrementar. E o próprio Supremo já remeteu para a primeira instância o processo do Weintraub hoje, né? Sim, para quem imaginava que ele ia ser preso pelo Supremo Tribunal Federal, aliás, não poderia ser diferente, né? Saiu do ministério, perdeu prerrogativa de função. Nós sabemos que existe uma outra modalidade hoje de prerrogativa de função e, portanto, volta para a primeira instância o caso e vai dar em nada, provavelmente. Eu não vejo, e muito menos a classe política ver o grupo de Weintraub com poder para decisão dentro do MEC para ir contra uma indicação do presidente da República, que, aliás, anda muito sensato ultimamente, muito calmo, e os generais comandando o jogo. Os generais hoje trouxeram para perto o indicado do presidente, que é o secretário Federer, para ministro. Portanto, muito bem. Eu acho que está cifrado a nomeação dele. Não há nem choro nem vela, vai ser o secretário da Educação do Paraná. Ele é muito preparado, isso aí não tem a dúvida. E o presidente se encantou pelo currículo dele. Espero que seja um currículo verdadeiro. Acho que é. Não, sim, e aliás, veja só, eu acho que secretários do Paraná, do Rio Grande do Sul, eles têm um perfil muito bom técnico, né? São bons gestores. Veja o caso aí do Gabardo, né? Que estava trabalhando junto com o Mandetta. Gabardo, Ricardo Barros. E que agora está na Secretaria da Saúde de São Paulo. Sim. Veja só, o próprio ministro Osmar Terra, muito bom, quando foi ministro da MDR. Fez um excelente trabalho como ministro da Saúde, como secretário da Saúde, em dois governos diferentes, governo Rigoto e governo Ia da Cruz. Exatamente. Muito bem. João, um assunto impactante do dia, que abriu o dia, foi a operação da Lava Jato em cima do José Serra. Denúncia aí envolvendo o Rodoanel, que já é antiga. E como é que isso foi sentido em Brasília? O Zé Serra, ele está muito acanhado na vida pública, passou por momentos difíceis de saúde, ele envelheceu muito com isso. A última entrevista que eu vi ele estava muito para baixo, falando devagar, pausadamente. Por exemplo, o Fernando Henrique tem dado uma entrevista por semana e mostra a sua disposição, seu vigor intelectual e a sua saúde. O Zé Serra e o Fernando Henrique têm 89 anos. Pois é. E o Zé Serra tem 78, não é tão velho assim. Está muito degradado do ponto de vista físico. Como é que impactou a notícia da Operação Lava Jato? Eu li hoje as 36 páginas que o Ministério Público apresentou na denúncia. É uma denúncia fortíssima, muito bem redigida. Na tua avaliação, entrou uma música aí. Alô? Pois é. Oi. Eu pedi para a produção aí que entrou uma música aqui, está atrapalhando o programa, eu não consigo ouvir o João Carlos. Muito bem, saiu agora. Saiu. Entrou uma música e eu não consegui ouvir. No Ninho Tocano, foi uma surpresa, até porque o senador José Serra tem pautado a vida pública dele pela correção. Ele está muito debilitado na sua saúde, isso é verdade. Ele não é mais o José Serra de antigamente, de antes. Essa questão de hoje, ela foi no cerne daquela questão do Berta, né? do PSDB. E a filha do próprio
senador, já estava envolvida nesse caso já há algum tempo, né? E um processo que já vinha sido citado, já vinha, né? E com o tempo ele meio que adormeceu. Então foi uma surpresa muito grande no ninho tucano com relação ao José Serra. Mas o que mais impactou aqui com relação à questão da operação da Polícia Federal hoje na residência do senador foi a declaração do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, onde ele fez uma comparação do Serra com a do Aécio Neves, daquela gravação do Joesley Batista e do José Serra, que não tinha nada, nenhuma gravação, nada que o contemplasse negativamente. Claro que o Aécio Neves partiu para cima nas redes sociais do prefeito Bruno Covas, não para atingir o Bruno Covas, mas para atingir diretamente o João Dória, governador de São Paulo, que não tem o apoio de todo o PSDB, e foi o João Dória que costurou a expulsão de Aécio do PSDB, retalhado imediatamente pelo grupo, como se diz, o núcleo duro do PSDB, que é José Serra, Fernando Henrique, Alberto Goldman, já falecido, Geraldo Alckmin, essa turma toda deixou o Dória falando sozinho e não permitiu que o Aécio fosse expulso do partido. A questão do senador José Serra, agora a gente vai saber como é que vai ser o desenrolar disso tudo, como é que vai ser a questão jurídica, defesa. E o detalhe é o seguinte, independente da consistência das denúncias, eu acho que é grave, independente da consistência da denúncia, o fato é que nós temos aí um episódio envolvendo uma das principais lideranças históricas do PSDB e dos 3 líderes do PSDB, dos 3 principais líderes do PSDB pós-governo Fernando Henrique, 2 estão envolvidos aí, né? Entrou outra música aqui na produção. Produção, tá dando problema ainda, tá entrando música no som do João. Vai, João. Oi. Conseguiu ouvir a minha pergunta? Repete, por gentileza. Eu vou repetir. 2 dos 3 principais líderes do PSDB do período posterior ao governo Fernando Henrique envolvidos em denúncias. Zé Serra, Aécio Neves. Só o Geraldo Alckmin que está de fora. Sim. Geraldo, Fernando Henrique, Goldman e mais alguns do partido, cardeais do partido. Isso enfraquece muito o partido, né, junto à opinião pública. Eu acho o seguinte, o enfraquecimento das lideranças políticas, ela vem já decorrente de algum tempo. Eu disse isso ontem, disse hoje para algumas pessoas ligadas à mídia, o seguinte, o que nós estamos observando? A oposição precisa fazer uma construção de uma candidatura muito forte, uma candidatura de conteúdo, uma candidatura que convença a opinião pública para 2022, correto? Até agora você não tem nenhuma construção disso. Se as oposições não prepararem um candidato, isso Fernando Henrique disse numa entrevista recentemente com relação a isso, se as oposições não prepararem uma candidatura muito forte, preparada, com conteúdo, com discurso, eu acho que dificilmente o presidente Bolsonaro perde uma reeleição. Até porque essa distribuição toda desses auxílios emergenciais e tal, cultiva a classe mais baixa. E se ele continuar, se ele continuar no silêncio, não ser assim, trazer para perto os partidos políticos, como ele vem fazendo, e até agora ele ainda continua com o apoio das ruas, ele não tem um apoio negativo para que se possa preparar um processo de impeachment contra ele. Dificilmente você vai ver uma eleição onde ele não esteja no segundo turno. Porque até agora, eu vi uma entrevista ontem do ex-presidente Lula completamente fora de foco. Sim. Então, o PT está perdido, o PT não tem foco, o PT está fora da realidade, não tem discurso nem alternativa. Nenhuma. Então, eu vejo o seguinte, a gente estava até comentando esses dias sobre o governador do Rio Grande do Sul, mas eu também já está cometendo também administrativamente alguns deslizes. Eu tenho o Ibanez Rocha, governador de Brasília, que ontem disse que
a pandemia é uma gripezinha, contrariando tudo aquilo que ele tinha feito. Quer dizer, João Dória, em São Paulo, com um desgaste muito grande. O governo do Rio vai ser dificilmente escapa do impeachment. Então, você não tem nomes assim, que possam ir para a urna, possa ter uma disputa eleitoral com um discurso forte para contrapor o que o presidente da República tem feito. Então, se você não se preparar, e esses escândalos todos envolvendo partidos políticos, mas dificilmente o presidente não consegue uma reeleição. Muito bem. João, muito obrigado pela sua participação aqui nesta sexta-feira no nosso programa. Vamos ver aí o desenrolar desse episódio. Foi um reavivamento da Operação Lava Jato, que estava em baixa. Né? Vamos ver se novas operações vão acontecer, né, João? Pois é, vamos aguardar aí o que vem pela frente, até porque você tem tufão bomba, pandemia absurda em tudo quanto é lado do país. Quer dizer, então você tem que pelo menos arrumar um foco para que coisas boas, positivas venham, né, daqui para frente. Vamos esperar para que sim, né? João, obrigado. Bom final de semana aí. Se cuide. Um grande abraço a todos, viu? Vocês também. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui e voltamos segunda-feira para falar sobre fake news, a legislação que foi aprovada no Congresso Nacional através de votação no Senado, vai para a Câmara dos Deputados. É um tema muito complexo, muito importante. Nós vamos tratá-lo na próxima segunda-feira aqui no Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos. Se abriguem, fiquem bem, cuidem-se e, se puder, fiquem em casa. Não estou aqui dizendo para as pessoas não irem trabalhar, não irem empreender, mas se puder evitar passeios inúteis, se puder evitar aglomerações, evite. Até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.